No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Bom dia, começa agora o Você Melhor na VTV SBT, o seu programa de saúde e bem-estar, com a participação dos grandes especialistas. Obrigado pela audiência. Siga-nos no Instagram. Estamos também em tempo real pela internet. Veja os destaques do programa de hoje. Saiba identificar as principais causas de fraturas na coluna com o médico ortopedista Dr. João Vaz. Conheça os tipos de rinite e como tratar o problema com a pediatra doutora Lorena Fergon. Confira as dicas de como se preparar para a mamografia com a médica mastologista doutora Mila Miranda. Entenda como funciona o congelamento de óvulos no planejamento reprodutivo com a ginecologista e obstetra doutora Caroline Gold. Aprenda como fazer boas escolhas do supermercado para emagrecer com a nutricionista funcional Marcela Ávila. Veja como os procedimentos estéticos podem auxiliar no tratamento da gordura localizada e da flacidez com a doutora Aline Rocha. E ainda, a importância do planejamento para os cuidados com a pele antes do casamento com a dermatologista doutora Cíntia Braghiroli. Agora no Você Melhor SP. As fraturas na coluna vertebral são lesões que ocorrem com maior frequência na região lombar e torácica, sendo mais comuns em homens, jovens e mulheres idosas. Saiba as principais causas dessas fraturas com o médico ortopedista Dr. João Vaz. Bom dia, Gui. Fraturas na coluna vertebral podem afetar profundamente a vida de uma pessoa, ocorrendo em situações distintas e afetando grupos específicos de pacientes. De um lado, temos as fraturas de alta energia, frequentemente resultantes de acidentes automobilísticos, quedas de altura significativas ou mergulhos em águas rasas. Esses acidentes são mais comuns em homens jovens e muitas vezes exigem cirurgias, apresentando um risco elevado de sequelas neurológicas. Por outro lado, as fraturas de baixa energia geralmente ocorrem de quedas da própria altura, sendo mais comum em mulheres idosas. Essas fraturas estão associadas à osteoporose e, em geral, não requerem intervenção cirúrgica. A maior parte dessas fraturas acontece na região toracolombar, entre as vértebras T11 e L2. Para prevenir as fraturas de alta energia, medidas de segurança são essenciais, como a implementação de políticas de segurança nas estradas, não dirigir sob efeito de álcool, usar sempre o cinto de segurança, melhorar a segurança no ambiente de trabalho, evitar atividades em alturas sem os equipamentos de proteção adequados e nunca mergulhar em águas de profundidade desconhecida. O tratamento dessas fraturas geralmente envolve a estabilização da fratura através de artrodese da região afetada e, quando necessário, a reabilitação das sequelas neurológicas. Já no caso das fraturas osteoporóticas, o tratamento comum inclui analgésicos e o uso de um colete ortopédico por 3 meses, além do acompanhamento mensal com um ortopedista. Para combater a osteoporose e, consequentemente, reduzir o risco de fraturas, é recomendável a ingestão de cálcio, exposição ao sol ou suplementação de vitamina D, evitar o tabagismo e praticar exercícios físicos regularmente. Em alguns casos, utilizar medicamentos específicos para aumentar a massa óssea, como os alendronatos. Conscientizar-se sobre os riscos e as medidas preventivas pode fazer uma grande diferença na prevenção dessas fraturas, melhorando a qualidade de vida e minimizando os riscos associados tanto para jovens quanto para idosos. E aí, pessoal, gostaram do tema? Me segue nas redes sociais e até o próximo programa. Uma inflamação no nariz que causa sintomas como coriza, congestão nasal, espirros e deixa a voz anasalada. Nas crianças, o problema pode dificultar a respiração, afetar as funções cognitivas e ainda comprometer a aprendizagem. Conheça os tipos de rinite e os tratamentos para combater essa inflamação com a médica pediatra doutora Lorena Fergon. Olá, Gui, pessoal. Hoje estamos recebendo a doutora Lorena Fergon, ela que é pediatra, que vem trazendo um assunto muito relevante para nós hoje, né, doutora? Obrigada. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui para falar sobre rinite, que é um tema tão relevante nos dias atuais. Doutora, quais são os tipos de rinite? A rinite é a inflamação da mucosa do nariz. Nós temos a rinite alérgica, que é a mais comum, que é quando tem contato com algum alérgeno específico, como poeira, fungo, e aí gera essa inflamação. Temos outros tipos de rinite, como a rinite não alérgica, a rinite inflamatória ou infecciosa, e a rinite mista, que é a combinação de 2 ou mais tipos de rinite. Doutora, e quais os sintomas? Os sintomas de rinite são aquela congestão nasal, sensação de nariz entupido, coceira na garganta, coceira no céu da boca, coceira no nariz, coceira no olho, coriza nasal, tosse, espirros frequentes, dores de cabeça,
sensação de fadiga, cansaço, olheiras. Doutora, e como isso pode impactar no desenvolvimento da criança? Isso para a gente é uma grande preocupação porque pode gerar rinoconjuntivite e aí provoca bastante coceira ocular. Essa coceira recorrente pode complicar com ceratocone, que é a maior causa de cegueira adquirida no mundo. A rinite mal controlada também gera uma asma descontrolada, aumentando o número de crises e com isso também podendo aumentar o número de internações. Pode gerar sinusite, otite de repetição, às vezes até aquela otite, que é a inflamação do ouvido, que sai secreção. E isso aumenta as idas ao pronto-socorro e o uso de antibiótico recorrente. Doutora, e como a rinite alérgica ela pode ser tratada? Através do prick test, que é um exame rápido, fica pronto em 20 minutos, indolor, a gente consegue determinar o alérgeno específico, o que está causando essas crises recorrentes. Então, através do prick test, a gente consegue prescrever de maneira adequada a imunoterapia específica. A imunoterapia específica é o tratamento padrão ouro para a rinite alérgica. Com isso, a gente consegue imunomodular, mudando o curso da doença e sendo possivelmente curador. Doutora, e quais as orientações que você deixa aqui para as mamães? De orientação básica, a gente precisa das mudanças ambientais. Quando eu reduzo o contato da criança e do adulto também com os alérgenos específicos, isso já minimiza as crises. Manter a mucosa nasal hidratada também é muito importante. Então, realizar a hidratação da mucosa nasal com soro fisiológico, ou com jatinho, ou com seringa. Doutora Lorena, muito obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês sobre um tema tão relevante. A mamografia é o método mais eficaz para o diagnóstico precoce do câncer de mama, doença que é a segunda causa de mortes por tumores em mulheres no Brasil. Mas esse procedimento de imagem, recomendado para ser feito anualmente a partir dos 40 anos de idade, gera muitas dúvidas entre as mulheres. Confira as dicas de como se preparar para o exame de mama com a médica mastologista doutora Mila Miranda. Olá, Gui! A mamografia é o exame mais indicado para detectar o câncer de mama. Ele é essencial para o diagnóstico precoce da doença e, assim, aumenta as chances de cura. Para as mulheres que não pertencem aos chamados grupos de risco, ou seja, aquelas sem histórico familiar da doença, a indicação é que ela seja feita a partir dos 40 anos e anualmente. Já para aquelas mulheres com mãe, tias, avós que tiveram câncer de mama ou outros tipos de tumores, a recomendação é que o exame comece a ser realizado mais cedo. Aqui vão algumas dicas que podem ajudar a você ficar mais tranquila durante sua mamografia. Converse com seu médico sobre locais mais adequados para fazer o exame, pense no tempo de espera, no conforto e na agilidade para a entrega dos resultados, assim como na confiabilidade. Faça sua mamografia na semana seguinte ao período menstrual, quando as mamas estão menos doloridas e menos inchadas. Leve sempre os exames anteriores. Isso ajuda o radiologista a comparar as alterações mamárias ao longo do tempo e evita reconvocações e ansiedade. Antes do exame, mantenha-se hidratada, evite usar desodorante no dia do procedimento, pois pode interferir no resultado. Durante o exame, tente respirar de forma lenta e profundamente para que você fique mais tranquila. Converse com o radiologista ou técnico antes de iniciar a mamografia, pontue seu histórico de saúde e doenças na família, se já realizou outros exames ou biópsias, se está com alguma queixa nas mamas, se já fez cirurgia, se tem prótese mamária ou alguma alergia na pele. Caso apresente alguma alteração, procure ficar tranquila. Algumas vezes, a mamografia pode dar um resultado falso positivo. Além disso, nem toda alteração significa câncer. Afastar a possibilidade da doença é muito importante e podem ser necessários outros exames para complementação, como mamografia, ressonância ou uma biópsia. O diagnóstico precoce é a melhor estratégia de enfrentamento da doença. A mamografia salva vidas. Até o próximo programa. Um método na medicina reprodutiva é indicado para mulheres que desejam preservar a fertilidade, além de poder adiar o sonho da maternidade. Entenda como funciona o congelamento de óvulos no planejamento reprodutivo com a ginecologista e obstetra doutora Caroline Ingold. Você já pensou em fazer o procedimento para congelamento de óvulos e tratamento para infertilidade? É sobre isso que vamos falar agora com a doutora Carolina Ingold, ginecologista e obstetra. Bom dia, doutora. Bom dia, Gui. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no programa Você Melhor.
para falar de um tema tão importante como o congelamento de óvulos. Doutora, para começar, conta pra gente quando o congelamento de óvulos ele é indicado. Nós mulheres hoje temos adiado o sonho da maternidade, seja por carreira ou, enfim, algum projeto social ou mesmo a busca por um parceiro ideal. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar que as mulheres que desejam adiar, né, esse sonho da maternidade têm que procurar um médico especialista para entender se são candidatas ao congelamento de óvulos. E qual o impacto da idade da mulher no congelamento de óvulos? Eu gosto de dividir o impacto da idade na mulher em dois grupos. Então, primeiro em relação à quantidade e em relação à qualidade. Então, falando um pouquinho sobre a quantidade, né? Então, nós mulheres nascemos com a mesma quantidade de óvulos desde o nascimento e essa quantidade ela vai caindo ao longo da vida. Tem algumas mulheres que essa queda ela é de forma mais acentuada e tem mulheres que são de forma mais leve. E é por isso que a gente fala tanto de avaliar a reserva ovariana, para entender quem é essa paciente, né? Como que está a quantidade dos óvulos dela. E além disso, a gente tem a questão da qualidade, né? Então, como o nosso ovário, ele não é uma fábrica de óvulos, e sim um armazém, esses óvulos vão envelhecendo ao longo dos anos. E com isso, aumenta a chance de ter, por exemplo, perdas gestacionais, malformações e dificuldade de engravidar a cada mês. E como funciona o congelamento de óvulos? Gui, o congelamento é bem mais simples do que a gente imagina, na verdade. O congelamento dura em torno de 15 dias, tá? A gente vai usar hormônios, né, que são injeções todos os dias. Você não precisa deixar de trabalhar, não precisa mudar a sua rotina por isso. E no dia da coleta de óvulos é feita uma sedação, então uma anestesia, e a paciente vai embora no mesmo dia para casa. Sobre alguns efeitos colaterais, né, que é uma dúvida muito comum das pacientes também. Pode ter um pouquinho de desconforto abdominal por causa do tamanho do ovário e também um pouquinho de retenção de líquido, mas no momento que a gente faz a coleta dos óvulos, esses dois processos já terminam e ficam tranquilos como estavam normalmente. Congelar os óvulos vai diminuir a reserva ovariana? Essa é uma dúvida muito comum, Gui. Então, na verdade, não. Por quê? O que acontece? O nosso ovário, ele oferece, né, por mês uma certa quantidade de folículos. Folículo é a casinha do óvulo. Se a gente não usa nenhuma medicação hormonal, nem nada, um desses folículos vai ovular e se tiver relação no período fértil, pode engravidar ou não e vai vir a próxima menstruação. Os outros folículos, eles entram num processo de morte celular, que a gente chama de atresia. E essa atresia, então, eles realmente já não seriam utilizados. No processo do congelamento, a gente faz medicação para que não cresça somente aquele, e sim todos os disponíveis naquele mês. Então, na verdade, esses óvulos já seriam desperdiçados, vamos dizer assim, e por isso, congelar óvulos não diminui nossa reserva ovariana. Doutora, muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você pelo convite. A ida ao supermercado é determinante para quem quer emagrecer e ter saúde. Planejar um cardápio mais saudável e fazer uma lista de produtos pode evitar compras por impulso. Acompanhe as orientações da nutricionista funcional Marcela Ávila para fazer boas escolhas. Bom dia com muita alegria! O tema de hoje são compras inteligentes. A hora de ir ao supermercado determina se você vai conseguir ou não emagrecer e ter saúde. Nunca vá ao supermercado com fome. Isso vai fazer com que você queira comprar tudo de forma compulsiva. Outra orientação é antes de sair de casa para ir às compras, olhe os seus armários, olhe a sua geladeira, faça uma lista de compra para não ter desperdícios e comprar por impulso. Além disso, não se iluda com as gôndolas de supermercados específicas para quem deseja emagrecer. Aqueles produtos fitness, de embalagens bonitas, produtos diet light, eles não são necessários para a sua saúde, muito menos para o seu emagrecimento. O contrário disso, eles podem até prejudicar, porque não são naturais. Outro ponto fundamental é ler o rótulo. As calorias são pouco importantes, o que importa é a qualidade do produto. Olhar a lista de ingredientes é sim o mais importante para saber o que realmente você está comendo. Ela informa os componentes presentes no produto e aparece sempre em ordem decrescente. Ou seja, aquele ingrediente que vem primeiro o nome escrito é a que tem maior quantidade no alimento. E os que estão no final da lista é que tem menor quantidade naquele produto. Um exemplo é se o alimento começa a lista de ingredientes com a palavra açúcar, quer dizer que o açúcar é o principal ingrediente daquele produto. Seguindo essas orientações, você vai fazer compras inteligentes. Lembre-se, descasque mais e desembale menos. O açougue e o hortifruti são os melhores lugares para você adquirir as suas compras do dia a dia.
boas compras e até a próxima! Você deseja ter um contorno corporal mais definido e melhorar a textura da pele? Veja como os procedimentos estéticos podem auxiliar na queima de gordura localizada e na diminuição da flacidez com a doutora Aline Rocha. As áreas tratáveis com os mais famosos procedimentos estéticos incluem aquelas onde a gordura localizada e a flacidez é mais persistente e difícil de eliminar com métodos tradicionais, como dieta e exercício. Com foco em proporcionar contornos mais definidos e naturais, tratamos regiões como abdômen, coxas, flancos, braços e outras áreas propensas ao acúmulo de gordura. Esses tratamentos são eficazes para esculpir e tonificar essas áreas, ajudando a alcançar uma silhueta mais harmoniosa e equilibrada. Quando se trata de flacidez, os bioestimuladores são excelentes para melhorar a textura da pele, aumentar a firmeza e reduzir a flacidez. São eficazes para áreas como glúteos, onde podem ajudar a criar um aspecto mais tonificado e jovem, além de melhorar a qualidade da pele. Esses tratamentos podem auxiliar também na definição corporal, proporcionando resultados naturais e duradouros. Os procedimentos estéticos são opções para tratar áreas específicas do corpo e acelerar o processo de perda de gordura. Mas se você, mesmo recorrendo a esses tratamentos, não se empenhar em manter uma alimentação equilibrada e a atividade física, essa gordura volta para o seu organismo. Por isso, é importante associar o procedimento estético à dieta e exercício físico, para que os resultados dos seus tratamentos sejam ainda mais surpreendentes. É fundamental passar por uma avaliação para que nela seja indicada a técnica ou associação de mais de uma delas, de forma correta e para que sejam diagnosticadas ou afastadas condições clínicas que possam interferir nos resultados dos procedimentos. Um bom fim de semana e até o próximo programa. Todos os olhares estão voltados para ela no seu grande dia. Por isso, quem é noiva precisa se preparar com antecedência para uma rotina de tratamentos estéticos para subir ao altar. Confira as dicas para o planejamento dos cuidados com a pele antes do casamento com a dermatologista doutora Cíntia Braghiroli. Bom dia, Gui. Bom dia para você de casa. Quem é noiva certamente está preocupada com os cuidados com a pele e até mesmo pensando em realizar alguns procedimentos estéticos antes do casamento. E isso, é claro, envolve um bom planejamento para que a noiva esteja na sua melhor versão para o grande dia do casamento. A minha primeira sugestão é marcar uma consulta com o médico dermatologista para discutir as preocupações, os objetivos estéticos e assim traçar juntos um plano a ser seguido ao longo dos meses até o dia do casamento. Isso vai desde estabelecer uma rotina de skincare com produtos voltados para o seu tipo de pele, até pensar em possíveis procedimentos a serem realizados com antecedência adequada, o que é muito importante. Por exemplo, limpeza de pele, os peelings químicos e a toxina botulínica devem ser realizados com 2 meses de antecedência. Já os preenchimentos com ácido hialurônico para sustentação, corrigir olheiras, embelezar os lábios, eu aconselho realizá-los de 2 a 3 meses antes da cerimônia. No caso dos procedimentos de estímulo de colágeno e laser para melhorar a textura da pele, manchas e flacidez, minha recomendação é que sejam realizados com pelo menos 6 meses de antecedência. Agora, se a indicação for o uso de laser para melhorar os poros, podemos realizar 1 mês antes do casamento. Mas se o desejo da noiva for realizar procedimentos corporais, como preenchimento de glúteos ou tratamento de celulite, o ideal é começar com pelo menos 6 meses antes. Por isso, não deixe para a última hora. Converse o quanto antes com o seu médico dermatologista para que você se prepare e esteja se sentindo bem no seu grande dia. Um abraço e até o próximo programa. O Você Melhor de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência. Conheça a Romanza Moema, loja que oferece móveis exclusivos. Siga no Instagram. O nosso programa é exibido também em Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, além da edição nacional. Para rever, escaneie o QR Code que está aqui na tela. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Ótimo fim de semana para você. Nos vemos no próximo sábado aqui na tela da VTV SBT. Até lá!